E queria fazer, antes de começar a orientar a direção que tinha pensado para hoje, queria fazer uma espécie de uma síntese daquilo que fizemos na sessão passada e que consistiu em seguir, sei que é útil ter à vossa frente, alguns tinham, outros não tinham, por isso é que eu reavei para todos, segui um esclarecimento daquilo que estava apresentado com o programa, um resumo muito breve, relativamente a estas 4 sessões do módulo da área de estética, a cadência do gosto e o kitsch. Em primeiro lugar, falámos da citação de George Crowley, e eu estabeleci um quadro de conhecimento deste autor, que é muito mal conhecido. Em Portugal ele é só conhecido quase exclusivamente como editor das obras críticas de Nietzsche, como foi dito. Ele no Montinari são os editores dessa obra excepcional, que é a edição crítica de todos os textos de Nietzsche, publicados e inéditos, sendo que os inéditos são em maior número ainda do que os publicados, e para ele escreveu, para cada uma dessas obras de Nietzsche, escreveu qual é o prefácio. Aliás, para algumas obras até escreveu 2 prefácios. Por exemplo, ao Nascimento da Tragédia escreveu 2 prefácios, escreveu 2 variações sobre o tema do Nascimento da Tragédia e sobre Zaratustra também. E está publicado. Aliás, está publicado em italiano, em francês e também há uma edição portuguesa dos escritos, chama-se Escritos sobre Nietzsche. Para quem tem curiosidade por conhecer o filósofo Nietzsche, ou mesmo para quem já foi introduzido ao filósofo Nietzsche, é uma leitura imprescindível e que é pedra de toque da qualidade do pensamento do George Crowley e da originalidade do seu ponto de vista. Foi aquilo para o qual eu chamei a atenção. Além de ser o editor das obras de Nietzsche, podemos considerar que foi, dentro dos modernos, o seu mestre, ele é um grande conhecedor do pensamento antigo. Para vos dar também uma ideia do calibre deste estudioso do pensamento antigo, além daquilo que vos disse na sessão passada, acrescento agora outra coisa. Ele, quando acabou o curso inicial, já tinha lido todos os textos de Platão em grego. Ele tinha um saber do grego absolutamente excepcional. Era um adolescente, estava no fim da adolescência. E eu confirmei este caráter excepcional, tendo-vos informado que a grande obra dele sobre o pensamento antigo, não uma obra de comentário sobre o pensamento antigo, mas uma obra de recolha de todos os textos relativos ao pensamento antigo e, sobretudo, a todos os textos relativos à matriz arcaica desse pensamento antigo, chamada La Sapienza Greca, que foi editada em italiano primeiro, na Adelphi, com todos os textos, quase todos os textos deles são editados na Adelphi, de Milão, e foi traduzido para as Belles Lettres, o que é em rigor um acontecimento raro. Isto é, os editores das Belles Lettres, que são conhecidos por grandes exigências em relação ao saber da língua grega e latina, editaram a obra de Colley, traduzindo a sua tradução. Portanto, no lado esquerdo estão os textos originais, no lado direito está a tradução de Colley, e eles traduziram para francês a tradução de Colley, o que significa que consideraram que era uma tradução excepcional e, além disso, introduz autênticas novidades que têm a ver com o ponto de vista, como eu vos digo, dele sobre a Grécia. E esse ponto de vista sobre a Grécia, claro que teve como ponto de partida o acesso nietzscheano do Nascimento da Tragédia e depois tudo o que se seguiu, mas também um interesse precoce pela língua grega, portanto um grande saber filológico, um grande amor pelas línguas, em particular pela língua grega. Mas além disso, Colley, também como foi acrescentado, é um autor com um pensamento próprio. E esse pensamento próprio já está numa obra de onde é tirado este texto, este excertozinho, esta afirmação de Colley, que se chama Dopo Nietzsche, depois de Nietzsche, tem tradução francesa e castelhana. Aliás, em francês está quase toda a obra de Colley traduzida, só que o filho dele está a fazer uma recolha de todos os textos preparatórios para as aulas dele sobre Parménides, sobre Zenão, e provavelmente apontamentos até de alunos, porque parece que ele não escrevia também as aulas e que muitas vezes escrevia aos alunos os apontamentos para depois fazer ele próprio uma edição dos apontamentos dos alunos. E é o filho que está a fazer a edição desses textos, que
são inéditos. Por exemplo, A Razão Errante, que é a tal obra de umas boas centenas de páginas, que é constituída por apontamentos de Colley desde os princípios dos anos 50 até aos finais dos anos 70, ele morreu em 79, sobre o pensamento, sobre muitos aspectos do pensamento grego, sobre muitos aspectos do pensamento nietzscheano e sobre a sua concepção filosófica que se pode designar como filosofia da expressão e que dá o título a uma obra dele que também tem tradução francesa e espanhola, se pretendem, em português não existe. Esta depois de Nietzsche, em princípio, daqui a algum tempo irá sair na Relógio d'Água, como os escritos sobre Nietzsche também estão na Relógio d'Água. Então, começámos por esta afirmação de Colley. E porquê é que começámos por ela? Porque é uma afirmação muito fora do comum em relação àquilo que nós sabemos sobre o gosto. Aquilo que nós sabemos sobre o gosto, normalmente, é que é um género de apreciação que se confina àquele que a realiza. Isto é, a cada um o seu gosto, ou os gostos não se discutem. Os gostos não se discutem, vai mais diretamente ter com Kant. A cada um o seu gosto. Parece que imediatamente também vai ter com Colley. Tudo aquilo que o homem diz, faz e escreve é sempre uma questão do gosto, isto é a reação daquilo que é individual. Mas, quando ele acrescenta àquilo que excede a individuação, nós percebemos imediatamente que não é a cada um o seu gosto. Ainda que seja absolutamente imprescindível que esta tal reação seja própria de cada um. Isto é, a reação, aquela reação de que ele está a falar, está banhada por aquele elemento que, segundo Colley, distingue o autêntico pensamento do falso pensamento, a autêntica vida humana da falsa vida humana, que é a espontaneidade. A espontaneidade é uma determinação que marca o caráter de originalidade e de disposição para do nosso espírito. O nosso espírito tem disposição para se exprimir. O nosso espírito tem disposição para representar e por aí adiante. A espontaneidade tem a ver então com a dimensão própria do nosso espírito enquanto contemplativo, enquanto expressivo, até enquanto construtor. E a nossa época é marcada, não começou agora, a degradação dessa determinação do nosso espírito, da espontaneidade, mas a nossa época é marcada por um acentuamento que parece quase aberrante e mostra-se extremamente perigoso dessa nossa determinação de espontaneidade. Nesse sentido, eu vou ler um texto de Colley que depois vos enviarei, mas eu queria anunciar agora o texto e depois, na próxima sessão, falaríamos desse texto já, como vamos estar, hoje é da manhã 8 dias, não é? Eu espero fazer-vos enviar, vou deixar a Raquel até quarta-feira, porque eu tenho que viajar para fora de Portugal, e depois tenho ainda, antes disso, um colóquio sobre Fernando Gil, portanto vai ser um bocadinho complicado, mas em todo o caso, como isto está em documento, não é difícil, e quarta-feira eu peço a Raquel para enviar a todos. Este então é tirado da tal Razão Errante, do qual eu tenho uma série de excertos traduzidos por mim, e que não estão, esta tradução não está publicada, e podem usá-la dizendo que é a tradução não publicada, mas tem uma série de outros textos que, como nós não vamos ter tempo de ler aqui, eu hesito em dar-vos, porque tempo não tenho mais para os apreciar inteiramente, mas por outro lado também acho que é bom correr esse risco. Isto é bom conhecerem a originalidade de um autor sem terem muita disciplina ainda assim sobre esse autor e sem terem meios muito precisos ainda de o compreender, porque isso é um desafio para a vossa compreensão. Então, esta primeira parte é aquilo que eu gostaria que depois lesse em casa, vai ser agora lido por mim e ligeiramente anotado. O homem é construído para uma vida na qual estímulos e atividades espontâneas estejam em equilíbrio. Mostrou a sua estrutura anatómica, pelo menos esta, pode justificar uma prevalência da espontaneidade, isto é, em particular os nossos sentidos, os ouvidos, os olhos,
o tato, o olfato, o gosto, procuram estabelecer justamente um equilíbrio entre as suas determinações originárias. O gosto constitui-se como uma estrutura que antecipa qualquer sabor, assim como o olfato, o tato, a vista. A vista, então, é aquele sentido em que a relação se estabelece de maneira mais compreensiva, de maneira mais contemplativa possível, e de resposta constante àquilo que nos afeta. E o ouvido envolve-nos, digamos, o ouvido faz com que o mundo seja recebido sem haver uma circunscrição precisa. Quando um som, por exemplo, aquele som que nós estamos ali a ouvir fora da sala, aquele som que é impedido de entrar com todas as suas características de audibilidade mais apropriada pela parede e pela porta, em todo o caso, envolve esta sala. E o meu som, o som da minha voz, também está a percorrer com uma determinada velocidade no ar, as tais ondas sonoras, um caminho que vos envolve. Isso é uma particularidade do sentido do ouvido. É ser banhado por aquilo que se escuta, como se fosse um elemento. O ar envolve-nos e justamente o som é transmitido pelo ar. Também a água também pode transmiti-lo, como sabemos, mas o ar é que é o nosso elemento, não é a água. O ar e a terra. Se nós estamos a ouvir uma peça musical num auditório com condições sonoras adequadas aos nossos ouvidos, nós podemos fechar os olhos e não sabemos onde é que está a música a ser tocada. A música ouve-se de todos os lados do auditório. Se o auditório for bom para os nossos ouvidos. Se for mau, ouvimos com a orientação errada e não nos sentimos tão banhados. E, no caso, mesmo que a sala não tenha as condições melhores para se ajustarem às nossas exigências de ouvir, há sempre essa sensação de estarmos envolvidos pelo som. Pois bem, isto assim muito curtamente são determinações espontâneas dos nossos sentidos, sem ter, por exemplo, falado do tato. Sabemos que está disseminado no nosso corpo todo, diz respeito à pele. E, portanto, é um sentido que implica um conhecimento do corpo inteiro. Mesmo que só uma parte do corpo seja a ser afetada. Digamos que é uma ligação de cada momento da nossa pele com a totalidade da pele. E a pele é, como sabemos, até do ponto de vista fisiológico, um órgão. E é, digamos, a fronteira em que o interior e o exterior do nosso corpo são apresentados como harmonia, como risco, como perigo, etc. E tem a ver com a nossa identidade. A nossa pele tem a ver com a nossa identidade. E sabemos que há um género de tortura que implica tirar a pele ao corpo e que não só tem a ver com a crueldade da dor com grande profundidade e intensidade, mas tem a ver com desrealizar a identidade de cada um. Tem a ver com essa desrealização. Bem, os órgãos sentidos recebem o exterior. O resto do corpo humano, a parte dele que está destinado à própria conservação, parece destinado de modo prevalecente à espontaneidade. É o caso do cérebro, da voz, dos braços, das pernas, dos órgãos genitais. Na vida moderna, o estímulo está em clara prevalência sobre a atividade espontânea. Vale mais o estímulo que a nossa resposta. De tal maneira que nós somos avisados. Isto tem consequências não só em relação aos órgãos sentidos, evidentemente, mas em relação à nossa própria compreensão, dado que a nossa própria compreensão não é separada dos órgãos sentidos. Nós somos avisados com considerações muito completas em relação a utensílios que temos, em relação a atividades que realizamos, como se nós não fôssemos capazes de compreender. Digamos que tentamos abdicar, quer dizer, obrigam-nos e nós parece que obedecemos, abdicamos da nossa própria capacidade de poder
exigências que antecedem a nossa própria espontaneidade. Eu dou-vos um exemplo muito brutal que ouvi contar há uns tempos, há uns 8 anos, nos Estados Unidos. Uma mulher pôs em tribunal uma firma que vendia, isto é extremamente cómico e extremamente horroroso, uma firma que vendia micro-ondas, se calhar a Cristina já ouviu esta história, que me impressiona muito e é um bom exemplo desta ausência, desta degradação da espontaneidade, tem a ver com a degradação do kitsch numa certa direção, perdão, do gosto numa certa direção, pelo menos no contexto do cólico, porque ela tinha lavado o cão e para secar tinha o posto dentro do micro-ondas. E depois foi ler, o cão morreu, foi ler todas as indicações de funcionamento e não estava lá, não meta o seu cão no micro-ondas, porque ele pode morrer. Não meta o seu cão vivo, se calhar morto assado, não é? Mas vivo morre. Ela pôs em tribunal porque essa indicação não estava lá escrita. Assim como nós, quando procuramos um médico, achamos que o médico tem de poder superar todos os riscos de nós estarmos vivos, que tem a ver com a degradação dos nossos próprios elementos, tem a ver com as exigências do estar vivo, tem a ver com os perigos que estar vivo implica. E nós pedimos ao médico aquilo que ele não pode dar até ao fim, que é superar a precariedade da vida. E a espontaneidade também tem a ver com a precariedade da vida. E tudo aquilo que se passa em relação à morte assistida, ou todas as técnicas de engendramento de seres, de crianças que não se façam pela via natural, implicam uma degradação da espontaneidade. Por mais justificadas que, de um ponto de vista privado, elas estejam, pelo desejo de, em relação à morte assistida é outro problema. Trata-se de outro problema, não é aquele que está doente e que está a viver aquilo que já não é viver, ou está a experimentar viver aquilo que já não é viver, isto é, nenhuma forma de espontaneidade é reconhecível nesse ser. Provavelmente, eu, pelo menos, já vivo uma experiência dessas, com um familiar. Não há nenhuma experiência autêntica de expressividade espontânea desse ser humano, e esse ser humano é obrigado a viver porque as técnicas médicas inventaram maquinarias que obrigam certos órgãos a funcionar, mesmo que o todo esteja já em degradação. E, em troca, nós ficamos com mais problemas do que tínhamos em relação à nossa vida. Portanto, eu não estou a apresentar nenhuma solução para estes problemas, mas estou só a dizer que nós devíamos pensar nesses problemas. Porque esses problemas, se nós não pensamos neles, alguém vai pensar por nós. E alguém vai pensar por nós, provavelmente, porque tem mais vantagem do ponto de vista de certas firmas que vendem certas máquinas, ou que vendem certos medicamentos, ou que estão ligadas a certas investigações muito caras e que têm de ter lucros, e não estão ligadas à nossa visão do que é a nossa vida. E realmente a nossa vida tem a ver com esta possibilidade de nós nos podermos exprimir, quer com os braços, quer com as pernas, quer com a voz, quer com o tato, quer com a visão, quer com o cérebro, quer com os órgãos genitais, como está aqui. Então, na vida moderna, o estímulo está em clara prevalência sobre a atividade espontânea. Por exemplo, a obsessão pela segurança é uma obsessão no limite contra a vida. É uma atitude contra a vida. Já nenhuma criança brinca em jardins que tenham terra. Não há nenhuma criança que possa fazê-lo, porque hoje em dia todos os jardins para crianças onde elas podem brincar têm chão de borracha. O que implica, certamente, como sabem, tudo está sempre a lançar-se. Substâncias para o ar, tudo. E aquela borracha está a lançar. E o sol, de certeza, que não é bom em cima dela, e não é só o sol. Há os pássaros, há os animais que lá passam, e, portanto, nada é integrado, não é? Vai um cão, faz as suas necessidades e fica ali, não é? Alguém vai ter de limpar. Assim como eu agora já reparei nisso com outra ideia, antes não reparava. Agora há algumas casas, há alguns anos isso acontecia, mas agora há mais, que põem à porta um tapete de uma substância plástica, certamente para as pessoas que não entram não sujarem a loja.
Mas já repararam que isso é contra o passeio? Porque a terra por baixo não vai ficar bem de certeza, a terra que está por baixo do passeio. E também não é bom para a saúde, porque aquilo vai acumular muito lixo, de muito género, que não é absorvido de nenhuma maneira, ao passo que o nosso empedrado dos passeios é extremamente saudável, justamente porque nós passamos e quando passa a chuva limpa. E a relação da terra com os nossos pés é muito diferente daquele, porque alcançam às vezes superfícies muito grandes, às vezes 3, 4 metros ou 5 metros, uma loja que seja muito longa. Isto parece um bocadinho ridículo eu estar a falar disto, parece um pouco ridículo, mas não é, porque isto tem a ver com uma proteção excessiva em relação à sujidade, em relação à segurança, que no limite é contra a nossa própria espontaneidade, contra a nossa vida, contra nós podermos andar sobre o passeio, por exemplo. Nós temos direito de andar sobre o passeio. Às vezes não temos muito direito porque está maltratado, por outras razões, mas aí parece que aquilo foi permitido como um benefício para a comunidade, e não é um benefício para a comunidade, em rigor não é. Então o homem moderno fala muito menos do que o antigo, e em geral dá uma importância muito menor à palavra pronunciada com o meio de expressão. Hoje pensa-se, aquilo que digo também eu posso escrever, e não apenas terá a mesma coisa, mas adquirirá uma importância bastante maior. Claro que no nosso tempo, e não tanto no tempo que eles conhecem, isto em 57, longe da ideia dele, em 79 já havia computadores mais ou menos parecidos, mas não tinham as mesmas competências que os nossos, mas em 57 não havia, senão muito diferentes. E eu não poderia averiguar aquilo que está em causa agora quando nós evitamos falar e escrevemos, mas também já não é a nossa escrita manuscrita, que aparece-nos sim uma escrita em que a espontaneidade está diminuída em grande grau. Isto é um grave. Hoje pensa-se que aquilo que digo também eu posso escrever e não apenas será a mesma coisa, mas adquirirá uma experiência bastante maior. Este pensamento é catastrófico para a cultura humana. Ele faz uma grande crítica à escrita por relação à oralidade. E depois, a partir de certa altura, faz um elogio à escrita, evidentemente. Quando fala dos grandes escritores, faz um elogio à escrita. Mas, em geral, ele é um grande crítico da escrita, quando a escrita se sobrepõe à relação viva da palavra de um para o ouvido do outro, e reciprocamente. Eu vou fazer aqui uma introdução porque não quero ler todo o texto. O desenvolvimento das máquinas multiplicou os estímulos e reduziu a atividade espontânea e plena do homem. O homem espera que o exterior venha ter com ele e resmobila tanto mais quanto não precisa de ser a sua chega. Trata-se de carregar um botão. Como sabem, pode-se, através de sensores extremamente complexos, fazer de conta de se viaja, fazer de conta de estar noutro país, ter sensações de cheiros ou de estímulos visuais e auditivos que efetivamente não estão a decorrer, mas estão a ser virtualmente construídos. E há filmes de ficção científica que mostram isso muito bem. Por exemplo, eu estou a lembrar do filme chamado Total Recall, em que entrava o Schwarzenegger, e em que um elemento do script que desencadeia tudo aquilo que vai acontecer decisivo no filme tem a ver com uma decisão dele ir fazer uma viagem a Marte através dos tais sensores eletronicamente inscritos no cérebro. E a partir daí desenrola-se todo um problema muito grave que dá sentido e torna o filme extremamente interessante. Aliás, os filmes, e sobretudo os filmes que não são muito sublimes, têm a particularidade de apresentar os problemas que nos afligem de modo muito óbvio e às vezes de modo muito elaborado. Este é um deles. Por exemplo, neste filme, além deste aspecto da influência das máquinas na nossa vida, de tal modo que substitui a experiência indireta com a realidade e, portanto, previne qualquer perigo, só que esta viagem era tão perfeitamente impregnada no cérebro que englobava perigos, e aliás englobou um perigo que não tinha a ver com a realização da viagem, mas com o facto de ele já ter feito a viagem. E só se podia fazer aquela experiência imaginativa se nunca se tivesse feito a viagem. Se tivesse feito a viagem, isso implicava graves danos cerebrais e graves consequências como vieram a aparecer. Bem, mas isto é um parênteses.
relativamente ao princípio do filme, mas há uma outra passagem do filme que é decisiva em relação a como distinguir um ser humano de um ser que, parecendo em tudo humano, não o é. É um bom problema para nós. E essa distinção tem sempre a ver com a espontaneidade. Sempre, sempre, sempre. Há um outro filme que trata disso de maneira muito, muito profunda, que é... que se chama... Blade Runner. Exatamente. Blade Runner. Esse filme começa com um inquérito a que estão a ser sujeitos muitos seres que parecem seres humanos, uns são, outros não são, mas alguns desses seres são os replicantes que são produzidos para realizar uma série de tarefas na sociedade e que têm uma memória suficientemente sólida, são em tudo iguais, fisicamente são em tudo iguais a qualquer ser humano, mas justamente a memória, a nossa memória, começa, quer dizer, é uma estrutura de evocação, um reservatório anímico de evocação e de sustentação da nossa vida, que guarda tesouros que nós não podemos controlar e que vêm ter connosco em momentos muito determinados da nossa vida. Como diz o Proust, é muito diferente de Louise Bourgeois, uma escultora contemporânea, é muito diferente a memória que vem ter connosco da memória da qual nós vamos à procura. Às vezes nós queremos lembrar-nos de um facto que ocorreu há muitos anos e vamos buscar o livro das fotografias, o álbum, ou vamos, se não nos lembramos bem, vamos buscar o álbum, ou vamos contar a alguém que viveu essa experiência e tentamos recapturar essa experiência. Isso é um esforço de compreensão da nossa vida que não está escavado no tesouro que está guardado na nossa memória. Esse tesouro nos artistas reaparece constantemente como conjunto imenso de afetos, de imagens, de percepções, de experiências de angústia, de experiências de perda, de experiências de alegria, etc., que no momento da criatividade afloram e a partir das quais o artista faz qualquer coisa, que se transforma depois em quadro, em peça musical, em instalação, em fotografia, em cinema, ou o que seja. E essa memória não pode ser construída, não pode ser programada. Tem a ver justamente com a descoberta da nossa espontaneidade. E é isso que falta aos replicantes. A descoberta da nossa espontaneidade na infância, isto é, a recolha daquilo que nós percebemos, daquilo que nos afeta, pela primeira vez. Pela primeira vez. É isso que acontece às crianças, não é? Uma primeira vez que se prolonga. A primeira vez prolonga-se em muitas outras vezes que ainda aparecem como a primeira vez. De tal maneira que as crianças, como diz Walter Benjamin, eu não tenho caneta, verifiquei há pouco, me esqueci dela, mas é tal e qual como se diz Walter com W, Benjamin com Benjamin, escrevam Benjamin, com N no fim, a portuguesa é com N. E Walter Benjamin diz que as crianças representam para cada geração qualquer coisa de muito precioso, tem um papel muito precioso para cada geração. É que elas conseguem lembrar-se do novo. É disso que eu estou a falar quando digo que elas têm uma experiência pela primeira vez, por exemplo, em relação a uma atitude de doçura da mãe, mas essa primeira vez pode repercutir em todas as outras vezes próximas, até um certo ponto da vida da criança. E ela pode lembrar-se do novo de maneira simbólica e não como novidade, como aparece no adulto. O novo aparece como novidade no adulto, isto é a estranheza que salta à vista. É a dificuldade de receber que salta à vista. A criança está preparada para receber tudo, menos a sistemática destruição, evidentemente, ou a sistemática falta de alimento. Essa criança não está preparada. Mas está preparada para receber a luz, o som da doçura, mas também tem de estar preparada, tem de descobrir preparação para o som mais violento, que não seja doçura, que seja, por exemplo, uma repreensão. Há uma peça musical do Mussorgsky, maravilhosa, das peças para piano, que se chama A Primeira Repreensão. A primeira. E a primeira repreensão
Se nós temos alguma evocação disso, é um grande choque na vida de uma criança. É, de repente, aquilo que parecia que estava ajustado descobre uma falha, descobre uma fissura, descobre uma dor. A pessoa que era a doçura ou confiança, que era para nós a suprema confiança, distancia-se de nós, abre um espaço entre nós e ela. Essa peça musical é maravilhosa, é rapidíssima e do ponto de vista rítmico e é brevíssima do ponto de vista cronológico, como se a primeira repreensão fosse a experiência de uma vertigem que acometesse a criança. É uma peça extraordinária, não é muito conhecida. As peças para piano têm, eu posso vos dizer o título, vou escrever aqui se não esqueço, porque não fazem parte daquelas obras mais famosas do Mussorgsky para piano. Por exemplo, os quadros de uma exposição é a mais famosa dessas peças para piano, que depois o Ravel transformou em sinfonicamente. Transformou em concerto. Eu vou escrever aqui para não me esquecer, porque é uma boa experiência ouvir essa peça. Se alguém tivesse um leitor de DVD que eu não tenho portátil, ouvíamos a peça. Aqui. Eu não tenho. Perdão, CD, DVD. CD. Eu não tenho. Não tenho. Mas eu digo, se podem, posso dizer, escolhem a edição, é fácil de encontrar. Porque é um bom exemplo daquilo que só uma criança pode aprender e que implica uma matriz que se distingue da outra, da harmonia, da doçura, da confiança. E a nossa espontaneidade tem de equilibrar-se entre a confiança e a desconfiança, entre a doçura esperada e o perigo antecipado. É isso que se chama amadurecer, é isso que se chama crescer. E é por isso que o excessivo medo de viver, que a nossa obsessão pela segurança envolve, é uma maneira de negar essa procura de equilíbrio que se chama amadurecer, claramente. O homem espera então que o exterior venha ter com ele e respira tanto mais quanto menor precisa de ver a sua achega. Disposição miraculosa, isto é um dos aspectos da nossa barbárie, isto é o que ele diz. Quanto menos nos expressarmos, melhor. Isto é uma máxima da barbárie atual. Quanto menos nos mexermos, melhor. Fica em casa, toda a gente nos convida. Todos os anúncios dizem fica em casa. É melhor sempre ficar em casa, porque tudo o que nós precisamos fazer é sempre carregar um botão. Tudo. Experimentarem ouvir os anúncios, eu não tenho televisão, portanto não sei como é que é na televisão. Mas na rádio, todos os anúncios têm a ver com máxima segurança e mínimo esforço. Todos os anúncios. É a responsabilização total. É a responsabilidade a desaparecer. E também o sentido comunitário a diminuir até ao grau zero. Porque nós podemos fazer tudo sozinhos. Basta termos a maquineta à nossa disposição. Ideal moderno e preguiça. Mas só se possui e só se goza daquilo que se conquista. A espontaneidade é uma condição para conquistar aquilo que nós precisamos, para conquistar a beleza que almejamos, para conquistar a perfeição, a verdade, a amizade, por aí adiante. Particularmente perigosa é a tendência moderna a falsear e reduzir as distâncias espaciais e temporais. E ele estava longe de conhecer aquilo que nós conhecemos, mas aquilo que já conhecia chegava. Aliás, se nós lermos todos os Faustos desde a Idade Média, o diabo Fistófeles o que faz, as promessas que faz têm todas a ver com reduções temporais e espaciais. É poder viajar muito rapidamente, poder estar em todos os lados ao mesmo tempo, dom da ubiquidade que, de um ponto de vista eletrónico, quase que se consegue. Digamos, é uma promessa do Fistófeles. A primeira coisa, consegue-se falsear e reduzir as distâncias espaciais pelas máquinas. Na maior parte dos casos, reduz o tempo para certas distâncias, por exemplo, as máquinas a italiana, isto é, os automóveis, tudo o que nos faz mover, e também os aviões, evidentemente. A maior parte dos casos, reduz o tempo a certas distâncias ou então oferece um substituto da presença simultânea em lugares diferentes. O espaço, com a sua estrutura, é um dado insuperável. Para Colin, o espaço faz parte da natureza. Kant não pensava assim, se bem que Colin conhecesse muito bem Kant.
mas é um dado da natureza, o espaço. Para Kant é uma estrutura subjetiva, como vos foi dito. O resultado é a criação de novas possibilidades cotadas de conceitos espaciais. Substancialmente, é um contributo para dar morte à imaginação. A imaginação é uma condição da nossa espontaneidade. Se a nossa imaginação não trabalha, e a nossa imaginação é mais do que uma faculdade, em termos kantianos e em termos colianos, é a fonte, a energia que nos faz mover, que nos faz desejar, que nos faz procurar os meios para preencher o desejo, que nos faz encontrar o tesouro da memória, que nos faz criar todas as criações da poesia, da pintura, da escultura, do cinema. Tudo isso tem como base a imaginação. A violência ao tempo, levando lá cá a ciência histórica. Isto é claramente uma dívida a Nietzsche. Nietzsche é o grande crítico da história e todos os textos que ele escreveu contra a história eu aconselho a ler as intempestivas de Nietzsche, ou as inatuais, como quiserem, que são 3. E a segunda é uma grande crítica à visão historicista dos modernos. À ideia de que a nossa vida tem que estar assente sobre uma visão histórica que nos coloca acima daqueles que viveram antes. Ora, como Nietzsche diz muito bem, com ele está de acordo, porque é que nós devemos ter vantagem só porque nascemos em último lugar? Isso não nos pode dar vantagem em relação àqueles que viveram antes. Aqueles que viveram antes, quando estavam tão vivos e eram tão modernos no sentido originário da palavra como nós. No fundo, Benjamin tem uma palavra extraordinária sobre isso. Ser moderno é crónico na humanidade. Isto é mesmo palavras dele, ipsis verbis. Ser moderno é crónico na humanidade. Todo o ser humano esteve sempre diante do abismo. Estar diante do abismo, estar diante da vida como uma fonte de perigo e de criatividade é próprio de qualquer ser humano. Quando nós falamos de nós com muita vantagem, como contemporâneos, parece que estamos a anular a realidade dos outros. Os outros morreram, isso é verdade. A realidade como nós já não têm. Há uma grande diferença entre estar vivo e estar morto. Mas o que é que seria estar vivo se nós não pudéssemos invocar os mortos? Isto é, se não tivéssemos aprendido a falar, e nas nossas palavras portuguesas estão guardadas sentidos que já vêm de há 8 séculos. Não é de agora, não é? É muito rica a nossa língua. Não é só a língua portuguesa, qualquer língua. Nós temos esta, temos de falar desta. É outro caso, mas isso agora aplicado à cultura portuguesa, de grande perda na nossa espontaneidade, é a degradação da língua portuguesa. E que se faz por um uso completamente indisciplinado de palavras inglesas, para as quais nós temos palavras portuguesas. Há casos em que não temos. E de antes tentava-se inventar uma equivalência. Ou então fazia-se uma adaptação à portuguesa. Há alguns exemplos, abaixo, sutiã, sabemos isso, os franceses não dizem sutiã, por exemplo. É engraçado, não dizem como nós. Nós utilizámos, também os japoneses aprenderam a dizer obrigado connosco. E tinham a palavra para agradecer, mas dizem arigato, que é obrigado. E os alemães no século XVIII diziam adieu para dizerem adeus. E tinham auf Wiedersehen. Isso tem a ver com os cruzamentos entre línguas que são bem-vindos. É muito mal-vinda a ideia de que as línguas não se podem contactar umas com as outras. Mas quando o empobrecimento de uma língua advém da preguiça, é fatal. Não advém da procura do outro, mas advém da preguiça, é absolutamente fatal. E se observarem o modo como falam os nossos jornalistas e mesmo os nossos políticos, ficamos bastante aterrorizados, com algumas exceções, em relação à qualidade da língua portuguesa. E só observar os programas do ensino de português das escolas secundárias, também ficamos bastante aterrorizados. Porque a aprendizagem da língua de antes, que era feita através da literatura, que é realmente a fonte, no fundo, se pensarem bem, onde é que está estabilizada a língua portuguesa? São nos textos literários. Não conhecemos outros. Não conhecemos outros. Claro que também há documentos oficiais, há legislação, mas a fonte da riqueza da nossa língua está estabilizada nos textos literários desde a Idade Média. Se nós pomos essa fonte entre paredes, deixa de haver fonte, simplesmente não há. E o que se faz no ensino secundário hoje em dia é a leitura de qualquer texto
desde que cumpra um objetivo, mostrar uma certa função da linguagem. Tanto faz ler um artigo de jornal como ler um grande texto literário, ou até textos oficiais que geralmente estão muito mal escritos, por exemplo, sobre o Acordo de Bolonha, ou outras coisas quaisquer, esses textos para ler, que são textos escritos numa linguagem muito homogénea, aquilo é igual assim, nesta língua ou noutra qualquer, não tem qualquer interesse. As palavras são muito, não se pode escavar nelas, não tem nenhuma riqueza nelas próprias. E, literariamente falando, essa riqueza está guardada para nós. Está guardada, porque se nós não formos procurar essa riqueza não é para ninguém. É como um tesouro que ninguém conhece. Percebem? Se nós não formos escavar esse tesouro, o tesouro não é posto à vista, não é posto a render com os talentos dos que falam os estrangeiros. Então, continuando, a ciência histórica, quando se converte numa substituição da compreensão autêntica da relação de nós com os que já viveram, torna-se muito perigosa e procura-se apresentar o passado como se fosse presente. O passado não é presente. Pela sua característica fatal, é passado. É a sua característica substantiva é dizer respeito a seres humanos que já morreram. Mas atenção, se nós não fingirmos de conta que está presente, isto é, se não tivermos a ilusão de que os conhecemos bem, porque nós não conhecemos bem os que já morreram, não é possível. Aqueles que já morreram viveram connosco, tivemos um acesso a eles, mas os que já morreram e nós não tivemos nenhum acesso enquanto estavam vivos, nós só temos acesso aos restos que eles nos deixaram. Há alguns restos sublimes, como seja a literatura e outras formas de arte. Música. No caso da música, então, ainda é mais exigente. Se nós não executarmos a música, nada a fazer isto. Se perdermos o poder de poder executar a música não existe. Pode haver as pautas, mas as pautas musicais têm indicações formais, têm sobretudo até ao século XX, da peça enquanto tal. A improvisação às vezes aparece, mas é um caso muito particular e também tem chave. Mas, por exemplo, todas as indicações do compositor têm de ser interpretadas, não é? O movimento, se é lento, ou se é adagio, ou se é o que seja. E depois as outras indicações rítmicas. Tocar isto desta maneira tem de ser interpretado, senão há outro ser para interpretar. Aquilo é como uma casca morta. É como uma casca morta. Portanto, a ciência, a história não pode ser confundida com o saber do passado como se ele fosse presente. Isso é uma ilusão. Nós não podemos saber do passado como se ele fosse presente. Dou-vos um exemplo. Quando nós temos algum grande amigo ou alguma grande amiga, podemos falar com esses amigos e não temos que dizer tudo, não temos que explicar tudo. Por exemplo, podemos fazer um gesto em vez de dizer uma frase. Ou podemos ficar muito tempo em silêncio e nós percebemos muito bem o que é que está a acontecer. Se alguém entrar na sala e tiverem 3 pessoas em silêncio e não conhecer e não souber que essas pessoas têm uma grande relação de amizade, pode não saber interpretar o silêncio, mas aqueles 3 amigos que estão ali não têm problemas com aquele silêncio. Não é preciso ser interpretado, eles sabem. Ora, em muitos textos, aliás, em todos os textos, em todos os grandes textos, há um elemento do silêncio entre as palavras, que no presente da leitura, e sobretudo quando a leitura era feita de viva voz, estava vivo, percebia-se o que era o intervalo, mais do que nós, que já não vivemos nessa época, e que além disso já perdemos o modo como se vestia, o modo como se comia, as casas já não são as mesmas, e por aí adiante, não é? Então, percebem, com este pequenino exemplo, aliás, Pauli dá alguma vez este exemplo, mas não é neste texto, aquilo que nós sabemos por intuição, por experiência, que não é dito, que não precisa de ser dito. E é isso que não pode ser passado à escrita de modo inteiro, isto é, aquela relação, há grandes escritores que conseguem fazer isso, aquela relação íntima que nós temos com a vida, com as coisas, com os outros, é difícil de transformar em palavras. É mais um intervalo entre as palavras do que as próprias palavras. Mas os grandes poetas e os grandes escritores conseguem, ele sabe também, conseguem fazer isso. Conseguem encontrar a maneira de nós descobrirmos esse silêncio.
depende da atenção que nós dedicamos à leitura. Então, o resultado é dado ao caso do espaço. Também aqui a morte da imaginação e utilizo algumas técnicas microscópicas que têm a ver com a lidar com a morte. Mas o tempo não é superado. Prejuízo imenso desta tentativa de mutilar o espaço e o tempo. A espontaneidade é reprimida de todos os modos. O homem que vive neste momento vê o passado encaixotado e classificado, acabar de se arruinar. Um bom exemplo disto é o final dos Salteadores da Arca Perdida. Viram? Toda a gente viu esse filme. Lembram-se como é que termina? A arca é posta dentro de um grande contentor, muito bem fechado, com grandes indicações relativas ao modo da temperatura, frágil, e é metido no armazém, que tem milhares de caixas iguais àquela. Isso é uma maneira de ver a vida, que é encaixotar o presente. Tudo hoje em dia é encaixotado logo no próprio momento. Tudo se torna histórico no dia seguinte. Portanto, vai-se logo guardar como documento. Vai-se logo guardar no museu. Reparem bem o que isto significa em relação à nossa vida. Nem a nossa vida é guardada. A nossa vida converte-se logo em morte no dia seguinte. Se converte em objeto histórico, converte-se logo em morte. Porque a história trata dos mortos, não é? Mas a verdadeira história trata dos mortos como aqueles que foram vivos e aos quais nós não temos um acesso a não ser através da nossa própria intimidade. Conhecemos alguma coisa de nós que podemos reconhecer neles e depois podemos descobrir neles guias, podemos descobrir neles mestres, podemos descobrir neles familiares, mas sempre sabendo que não temos acesso completo, que não podemos fazer de conta que eles estão vivos. Eles não estão vivos. Realmente o vivo, nós que estamos vivos e os que gostaríamos de manter vivos e que não podemos imaginar a nossa morte, a não ser como morte alheia. Nós não podemos imaginar a nossa morte porque nós não podemos imaginar a ausência de visão, a ausência de audição, a ausência de tato, a ausência de gosto, a ausência de movimento. Não conseguimos. A ausência de poder ser visto, a ausência de poder ser reconhecido, a ausência da nossa casa em absoluto, a ausência da terra. Nós não podemos conceber isto, não podemos. A ausência de poder falar em absoluto, a ausência de poder pensar em absoluto, é impossível. Nós não conseguimos imaginar mortos. Como é que conseguimos imaginar mortos enquanto nós estamos a ver? Mas, enquanto nós não estamos a ver, nós conseguimos. Nós já sonhámos, morríamos e muitas vezes concebemos o que é que os outros fariam quando morremos. Então imaginamos uma cena que nos dá até vontade de chorar, por exemplo, ou vontade de rir, conforme o caso. Mas nós estamos a ver. Quer dizer, nós estamos nessa separação sem a qual não há realmente vida, a troca entre interior e exterior que implica compreensão, em primeiro lugar percepção, compreensão, concepção, contemplação. O homem que vive neste momento vê o passado encaixotado e classificado, acabar de se arruinar. Estuda em vez de viver. O gozo histórico, por sorte, ainda está restringido a fileiras não demasiado cerradas. Mais atraente para as massas é a superação do espaço, como nós sabemos. Quem sofre com isto, neste caso, são os poetas e os amantes das viagens. E termina assim este texto de 57. Eu vou então passar este texto para ficarem com, eu disse-vos que nós não íamos, não podemos, com 4 sessões, aprofundar o meu pensamento. E eu queria que ficassem com alguns meios para poder um dia comprar um livro do Colli e lê-lo por vossa conta e risco. Este texto, este excerto, depois de Nietzsche, do Nietzsche, tudo aquilo que o homem diz, faz e escreve, é sempre uma questão do gosto, isto é, a reação daquilo que é individual àquilo que é cheio de individuação, coloca o gosto na esfera da intimidade do ser humano, que envolve tudo aquilo que o ser humano faz, diz e escreve. Portanto, o gosto é a esfera da intimidade que respeita a totalidade da expressão humana. E como é que se determina essa intimidade? Com uma relação entre aquilo que é individual, com aquilo, ou aquilo, a reação, aliás, daquilo que é individual àquilo que excede a individuação. Aquilo que excede a individuação foi aqui interpretado por alguns de vós, e não é errado interpretar assim, só que não é Colli, mas nenhum de vós é obrigado a saber o que é Colli, está a pensar sem ter estudado bem, portanto só eu é que posso saber isso, neste caso, que eu estudei, não ainda bem para aquilo que gostaria, mas já estudei muito, já li muito. E o que ele quer dizer, não é, aquilo que excede a individuação não é a superação do ser humano pela comunidade. Isso é a visão de Kant. O gosto em Kant é a superação de todas as determinações privadas da nossa vida.
incluindo a faculdade da petição, passando por todas as determinações sociais que quisermos, mas que nos digam respeito privadamente, é a superação disso em vista de uma comunidade. Mas não é esse o entendimento daquilo que excede a individuação em quali. Aquilo que excede a individuação em quali tem a ver com o conceito de individuação, que segundo ele, já pode ser encontrado entre os gregos, mas quem estabilizou nos tempos modernos se chama, ou se chamou, Schopenhauer. E em seguida, em continuação Schopenhauer, Nietzsche. Ambos estes autores pensaram a individuação como, a partir de Kant, Schopenhauer a partir de Kant, pensaram a individuação como uma matriz, ou melhor, a individuação, o princípio de individuação conhece uma matriz que é a rede espaço-temporal e causal. Portanto, é a relação entre espaço, tempo e causalidade. Isso é aquilo que constitui a nossa individuação. Nós estamos incluídos numa trama, num nexo de espaço-temporal e num nexo de necessidade que se chama causalidade. Nexo ou nexos, no plural. Isto é, num sistema de causas e efeitos. Isso é que constitui a matriz da individuação. Quando é que nós podemos experimentar aquilo que excede a individuação? Há momentos determinados na nossa vida, falámos já disso na sessão passada, eu só estou a fazer um resumo, mas claro, quando se faz um resumo, acrescenta-se sempre espero que volte acima para ficar um pouco mais orientado em relação à sessão passada. Mas era preciso voltar. Já são 7 horas. Não são. Eu tenho mesmo que ir embora, porque tenho uma pessoa à minha espera daqui a pouco. Mas vou ter mais 10 minutinhos, vamos poder fazer. Quando, por exemplo, quando nós ficamos doentes, uma gripe, basta uma gripe. Quando temos uma gripe e temos muita febre, o reconhecimento daqueles que nos são muito familiares fica diferente. Eles parecem que estão numa atmosfera que não é nossa. Os sons incomodam-nos muito. Não queremos muitos sons muito fortes. As vozes não são reais para nós. Isso é mais notório ainda numa criança. Por exemplo, alimentar-se, estar à mesa é uma coisa estranha. Soa estranho. Os cheiros incomodam muito. Em geral, perdemos o apetite. Então, o ato de comer aparece-nos como aberrante. Nós não queremos comer. E ter fome não é experimentar se estamos com muita febre. Temos muita sede, mas não muita fome. Às vezes, o mundo, quando a febre é muito intensa, o mundo começa a perder peso, começa a perder densidade. Tudo é menos intenso. Parece que levitamos. Isso é uma experiência em que a nossa individuação está a cambalear. E quando entramos na convalescença, vamos a pouco e pouco. Vamos tendo vontade certo, vamos ter vontade de nos levantar. A ideia de levantar é medonha para nós. A cama, o estar deitado, já implica uma superação uma pequenina superação ou uma pequenina transgressão da rede espaço-temporal em relação ao nosso corpo, porque não é a posição que convém à nossa vida estar deitado. Estar deitado é para recuperar a energia, para voltar a viver. E os sonhos incorporam-se aí, não é? Nessa renovação da nossa vida. Portanto, quando nós estamos deitados e não estamos com sono, mas estamos doentes, o mundo à nossa volta fica mesmo estranho, porque nós estamos deitados para recuperar a vida, mas porque interrompemos a nossa vida por uma fatalidade e não para recuperar. Aliás, corremos riscos, mesmo numa gripe. E a convalescença é a descoberta do mundo, é a redescoberta do mundo, a redescoberta dos sabores. No final, a nossa família não é um conjunto de estranhos. As pessoas andarem de um lado para o outro e saírem de casa parece-nos uma coisa estranhíssima.
Quando nós estamos doentes na cama. Quando já não estamos tão doentes, ficamos revoltados por eles saírem e nós não. Mas quando nós estamos nessa fase, quando estamos com muita febre, não pensamos nessa. Pensamos que é estranha, a vida é estranha. A vida passou a ser outra coisa para nós que não nossa. Ora, isto é uma coisa muito simples. Não é nenhum momento sublime da nossa vida, mas é uma experiência muito simples que rompe com muitos hábitos que dão estabilidade à rede espaço-temporal e ao nexo causal. E a nossa vida parece que é arrancada, a doença parece que arranca. E quando há doenças mais terríveis, esse arrancar ao sistema espaço-temporal e causal conhece, por sua vez, profundas degradações por aprofundamento do nexo causal. Compreendem? Nós ficamos dependentes de certos fármacos, ficamos dependentes de certas pessoas que nos ajudam a levantar, etc, etc. E o nexo causal parece que fica odiosamente mais poderoso sobre nós. E a nossa espontaneidade parece que é negada. E nas doenças terríveis em que a nossa espontaneidade é negada, a dimensão causal conhece terríveis intensificações. Mas neste tipo de doenças em que se fez um parênteses em relação à nossa vida temporário e cuja cura é conhecida e que tem como característica fundamental a febre faz-nos meditar, até pode fazer-nos dizer coisas que não sabemos, etc., como sabem. Pode fazer movimentos em falso, ter visões, ter breves alucinações, fazer interpretações de movimentos com outro sentido que não o sentido normal dos movimentos, por exemplo, de noite. Aliás, de noite, quando a relação espaço-temporal também é um bocadinho perturbada, porque nós não vemos, nós estamos preparados para ver na escuridão, como os gatos estão, e os perigos, etc. Também é perturbada a relação espaço-temporal. Por isso, a noite sofre tantas transfigurações poéticas e proféticas. Até falamos disso em relação a São João da Cruz. A noite, em relação à noite transfigurada, por exemplo, do Xander. Bem, mas há casos ainda mais profundos de interrupção interrupção mais profunda da rede, ou pelo menos laceração da rede. Parece que se abrem os rasgões nessa rede, que são êxtases místicos que certas pessoas tiveram e certas pessoas têm, contemplações de obras de arte ou contemplações de formas naturais que nos fazem esquecer a fome, nos fazem esquecer a sede, nos fazem esquecer as obrigações todas da nossa vida. O tempo parece que parou e o espaço está confinado à minha intimidade, à relação da minha intimidade com aquilo que eu estou a presenciar. O nexo causal parece que foi interrompido. Tudo continua. Efetivamente, os nossos pulmões continuam a respirar, o ar, em princípio, a entrar no nosso corpo pelas vias corretas, o nosso sangue a correr, mas tudo isso é posto entre parênteses. Mesmo tudo o que nós sabemos sobre a vida é ignorado nesse momento em que qualquer coisa na natureza ou qualquer coisa na arte nos prende, sem nós sabermos porquê. E ficamos à espera, receptivos, despertos, como se estivéssemos em convalescença, como se estivéssemos a ver pela primeira vez o mundo. Baudelaire diz que a visão artística é a visão da embriaguez da criança convalescente. Quando a criança, depois da doença ter sido vencida, mas ainda não está na saúde total, está em convalescença, conhece uma espécie de embriaguez. Tudo é novo, tudo sabe melhor, as cores são mais vivas do que anteriormente, pois nós esquecemos. Mas nesse momento da convalescença, tudo é precioso para nós. Poder caminhar é precioso, poder sair, descer as escadas para a rua é precioso. E antes era muito normal. Baudelaire fala disso num texto que está traduzido em português que se chama O Pintor da Vida Moderna, nas edições Vega. Agora é que eu tenho mesmo de ir embora. Então, na próxima sessão, eu vou continuar com Kant, porque agora Colli, para mim, já foi apresentado minimamente. E gostaria que trouxessem
crítica da faculdade julgada, da tradução portuguesa, que é provavelmente a que vão encontrar mais facilmente, apesar de eu ter tenho muitas reservas em relação à primeira parte dessa obra, mas não há outra tradução portuguesa disponível. Olhem, eu acho que deviam ler o primeiro parágrafo gramatical. Há um parágrafo sobre a discussão, que é muito interessante, que é o parágrafo 55. O parágrafo 1 e já agora o parágrafo 60. Acho que é muito bom ler esses. E já agora o parágrafo 40. O parágrafo 40, eu vou-vos dizer, é sobre o sensus communis, é sobre o espírito da comunidade. O parágrafo 1, como está bem a ver, é o primeiro, e portanto introduz o problema do que é o juízo estético. O parágrafo 55 é o primeiro parágrafo da dialética da faculdade de julgar, onde Kant apresenta aquela afirmação maravilhosa que ele depois vai pôr à prova, que tem a ver com a cada um seu gosto, que é a visão normal, os gostos não se discutem, que é a visão normal, e a visão dele, que é os gostos discutem. Portanto, esse é o princípio desta tese dele, desta visão dele. E o parágrafo 60, que é o último parágrafo da crítica da faculdade de julgar estética, onde ele fala da relação entre natureza e cultura, e fala de um conjunto de sentimentos, a que ele chama humaniora, ou sentimentos de humanidade, sem os quais nós não temos ter experiência estética. Então,